Pra melhorar, sintonizar o coração nas ondas do amor e da razão. Tem que estudar e praticar. Jesus está nos chamando, meu irmão. Possamos passar o conteúdo e aprender com ele da melhor maneira possível e passar a exercer todos os ensinamentos que Jesus nos deixou. Então, hoje nós vamos estar falando de Marcos, o primeiro mártir. Marcos, que não é o evangelista. Que não é o evangelista. E sobre os essênios, né? Que é um grupo que a gente fala pouco, mas eles tiveram uma grande importância também na época de Jesus. Então, para começar, falando um pouco sobre os essênios, eles eram uma ramificação do judaísmo e eles eram conhecidos principalmente pela disciplina, né? E pela forma como lidava com as coisas divinas e mundanas. Eles tinham uma forma de pensar que a beleza ela estava na utilidade. Então, a arte para eles era a arte, o que era útil, né? Então, eles davam muito valor ao silêncio e ao trabalho. Quando você analisa os essênios, eles tinham uma comunidade desprovida de bens privados mesmo, né? Eles trabalhavam em prol do grupo, né? E eles tinham um grande papel na parte de cura mesmo, a parte de farmácia, de ervas, tratamento dos doentes. Eles tinham um grande destaque em torno disso. Aí, uma coisa que eu notei, estudando sobre os essênios também, sobre essa questão da disciplina, é que além dessa conduta disciplinada, era uma disciplina geral, né? Tanto na identificação como na proposta de grupo. Relatado que eles normalmente andavam com vestes brancas e todo esse tipo de coisa que também faz parte de uma certa disciplina, né? Da certa conduta que eles tinham, porque os essênios eles realmente eram um tipo de seita. Eles até se chamavam dessa forma, né? Era como um culto. Mas agora que a gente tem a base dos essênios, que vai ser importante para a história de Marcos mais para frente, a gente pode começar a falar da infância dele. Ele, quando jovem, ele sempre foi um espírito muito mais sensível e empático que o geral. Quando ele voltou de um lugar onde eles estavam conquistando escravos, ele se sentiu muito sujo, uma pessoa muito ruim. E ele, com esse sentimento, ele pediu para o pai dele libertar os escravos, porque era algo que fazia ele se sentir doente mesmo. Ele não tinha disposição para fazer as coisas quando ele sabia que ele tinha causado tanto mal para outras pessoas. E como naquela época o normal seria que o pai ficasse muito bravo com uma criança pedindo para libertar todos os escravos. Mas o pai dele foi bem compreensivo, porque diferente do padrão, ele realmente libertou os escravos e quis que todos os que fossem os escravos dele fossem para o país de origem e buscasse reerguer a vida de cada escravo. Mas isso tudo mostra bastante o caráter que Marcos sempre teve. Depois desse evento, passou durante muito tempo, e o pai de Marcos foi viajar, e ele teve essa despedida com Marcos e tal, e deixou ele para ser cuidado pelas escravas que ainda tinham lá. E depois de um tempo do pai de Marcos ter ido embora, Lisandro, que era um dos essênios, foi até Marcos e convidou ele para participar da seita. Ele, primeiramente, passou os ensinamentos até o dia que ele foi realmente introduzido dentro dos essênios. E quando ele foi introduzido aos essênios, ele começou a trabalhar como auxiliar na farmácia. Ele produzia remédios e ajudava com medicina básica, né? E depois de um tempo ele começou a ser o principal dentro dessa função. Ele começou a realmente tomar conta da farmácia. E como dá para a gente perceber, ele tinha uma proatividade muito grande, ele conseguia exercer bem a tarefa dele
E depois de um tempo dele trabalhando junto com os essênios, o Lisandro pediu para uns amigos dentro dos essênios doarem uma chácara, que eles queriam abrir mais um novo povoado para continuar a espalhar a crença deles. Crescer a comunidade, né? Crescer a comunidade deles. E o designado para tomar conta dessa chácara, que chama Chácara das Flores, foi justamente Marcos, porque ele se mostrava muito útil. É engraçado porque a gente fala do Lisandro, ele foi alguém muito importante na vida inteira de Marcos, né? Quando ele se apresenta, primeiramente como um tutor, e mais para frente, a relação que eles têm é próxima até mesmo de uma relação paternal. O Lisandro ele apoiou emocionalmente e intelectualmente o Marcos em grande parte da vida. Mesmo o Lisandro, quando ele conhece Marcos, ele já é alguém mais velho, né? Um ancião, como eles relatam. E ele tinha toda aquela figura, bastante como a gente falou isso do povo essênio, branco, da barba branquinha, longa, bem daquele tipo velhinho mesmo, e acompanhou Marcos durante muito tempo. E Lisandro também, provavelmente, era também um espírito mais sensível, de uma índole mais elevada. Né? E de grande sabedoria. E de grande sabedoria, realmente. E falando desse trabalho de Marcos, né, na Chácara das Flores, ele fazia isso, ele era realmente muito importante nisso, como a Didi falou, ele logo se envolveu em todo esse trabalho da farmácia, e ele era muito envolvido com isso da cura mesmo, de todos aqueles enfermos que chegavam. E aí, Marcos continuou fazendo isso, né? E aí, mais para frente, houve um evento que começou quando o Lisandro, ele intuiu que um grupo atravessasse o deserto para atingir novas pessoas que precisavam de auxílio, né? Enfermos, pessoas que passavam fome, e etc. E durante essa travessia, esse grupo, que era liderado por Josafá, avistou de longe uma figura que eles, de longe, perceberam que era realmente muito grande, muito luminosa, muito benevolente. E essa figura ela foi se aproximando lentamente, e eles perceberam, quando ela chegou, que se tratava de um jovem, um adolescente mesmo, entre 14 e 16 anos, 17 anos, por aí. E quando eles encontram esses jovens, esse jovem, o relato que se dá é que eles nem mesmo tinham palavras para indagar quem ele era, de onde ele vinha. Eles só tinham a certeza que se tratava de alguém realmente de uma linhagem superior, de uma índole superior, um espírito realmente mais elevado. E a partir daí, essa grande figura, esse espírito desse adolescente, esse adolescente começou a guiá-los pelo deserto, né? E é relatado também que era alguém de tamanha moral, de tamanha luz, que ele mesmo iluminava o deserto à noite. Ele conseguia fazer um clarão realmente para auxiliá-los na travessia. E se a gente pensar atravessar um deserto à noite, nesse tempo, deveria ser praticamente um breu. E com esse auxílio eles foram, né? Tem, inclusive, um trecho que eles interrompem o jovem e perguntam se ele não quer parar numa estalagem que tinha ali perto para descansar por algumas horas, porque afinal já estavam andando há muito tempo, e ele era só um adolescente. E o jovem fala com eles que existem muitos irmãos sofrendo e que eles precisam continuar, eles não podem se dar esse privilégio, né? Eles têm que continuar nessa luta. E aí, eles retornaram, né? A travessia deles retornou até a Chácara das Flores, que é onde estava Marcos e várias outras pessoas. Só que quando eles chegaram, o que eles se depararam foi uma imagem bastante triste. Todas as pessoas apresentavam um semblante bastante entristecido, porque havia chegado ali na chácara uma doença bastante contagiosa e letal, e inclusive uma anciã que tomava conta da chácara veio falar com eles para eles não se aproximarem, que uma doença tinha levado até mesmo o amo dela, a quem ela servia, e todos ali estavam cometidos da mesma coisa e estavam fadados ao falecimento, uma hora ou outra. Então, esse adolescente, ele abraça essa mulher com bastante ternura e começa a dispersar naquele ambiente energias curativas. E ao longo dos dias, ele vem levantando o ânimo dessas pessoas e realmente trabalhando na cura, como a gente já viu várias vezes esse tipo de fenômeno. E todos aqueles viajantes que estavam ajudaram, e quem ia melhorando
também era ajudado. E aí que a gente pode pensar agora que esse adolescente que se apresentou era, na realidade, Jesus. Jesus, ainda adolescente, conheceu esses viajantes e seguiu até a Chácara das Flores. E nesse momento, Jesus ele se encontra com Marcos. Marcos, que ainda era jovem, naquele momento também estava doente, mas que estava naquele local. E, assim como todos os outros, eles eram muito adeptos ao silêncio, né? Falar realmente só quando deveria. E apesar da curiosidade, da indagação que surgiu no coração de Marcos, ele se calou e esperou. Mas Jesus, como conhece todos nós, ele percebeu plenamente o que Marcos sentia e interviu, falando que Marcos estava naquele trabalho e que o que estava reservado e destinado para ele era algo muito grande, realmente. E que ele teria que continuar nesse trabalho. Então, Jesus, ele realmente auxilia Marcos e levanta esse ânimo de Marcos, e Marcos acaba se aproximando da doutrina de Jesus, porque os essênios, eles não eram aproximados do cristianismo, até porque eles vieram bem antes de Cristo mesmo. Então, Jesus, ele intervém mesmo na cultura essênica, naquele povo, e ele vem a contar que a nova lei de amor que ele trazia era o que deveria ser seguido. Inclusive, em dado momento, o Lisandro pergunta o que a gente pode fazer com os nossos dogmas inexoráveis. É assim que está relatado. E aí o Jesus fala para ele exatamente que ele tem que trabalhar na inexorabilidade desses dogmas, que eles não deverão mais ser assim. Porque, apesar de aquela seita, aquele culto, ser baseado em princípios, em bases bastante elevadas, de bastante amor, ainda tinham vários problemas mundanos, como a gente tem hoje nas religiões, né? Como a gente sabe que as religiões, elas têm muitas coisas boas a oferecer, mas que, infelizmente, pela nossa ação nelas, acabam havendo corrupções na doutrina e todo esse tipo de coisa. Então, a partir daí, como todos aqui naquele ambiente tinham plena consciência de que Jesus, aquele adolescente, era realmente mais elevado, todos se prontificam nessa lição que ele dá e passam a segui-la. Então surge nova indagação. O que nós vamos fazer a partir de agora? Qual que vai ser a nossa ação daqui para frente? E Jesus, ele vem trazendo todo um plano e explica detalhadamente o que eles vão fazer, que eles vão sair, divulgar as palavras de Cristo, a lei de amor, e Marcos, inclusive, vai ser uma dessas grandes figuras, uma dos personagens principais que vai espalhar isso por aí. E aí, Cristo fala para todos eles como eles devem seguir, e aí eles seguem e vão ao trabalho. A partir daí, Marcos ele começa o seu trabalho de peregrinação e pregação. Bom, no início desse trabalho, o Lisandro ele resolve acompanhar o grupo. O que de início não foi bem aceito, porque já era um senhor mais de idade. E eles preferiam que ele ficasse na chácara. Só que ele não aceitou. Ele realmente precisava fazer parte daquele trabalho. Ou seja, dando ainda mais uma lição, né? Mostrando que não existia isso de estar velho demais, desde que você tivesse a disposição necessária para levar a mensagem. E Lisandro, Marcos e alguns outros começam a fazer uma peregrinação, levando a mensagem de amor em cada canto, levando, como você mesmo disse, os essênios, a mensagem deles era inflexível até então. E Jesus trouxe uma nova luz. Então, o primeiro ponto foi disseminar essa luz em outros povoados essênios, né? Que existiam vários. Então, eles começaram a peregrinar, levando a mensagem para os próprios essênios e também para outros grupos judaicos. E uma coisa que Marcos percebe é uma certa decadência na sociedade da época, né? Muitos dos dogmas de Moisés eram deturpados por orgulho e é interessante a gente ver que isso poderia ser achado nos próprios essênios, e agora ele via que realmente isso tinha invadido todos, praticamente.
Então, o que Jesus trouxe era importante. E ele levando isso, ele sentia essa resistência, né? E isso culminou na primeira prisão de Marcos. Em determinado momento, enquanto pregava, não era muito bem aceito, principalmente pelos poderosos da época. É algo que a gente vai ver se repetir com vários e vários seguidores de Cristo, inclusive Cristo. E ele vai preso. Só que na época existiam alguns conflitos políticos que deixava tudo mais complicado. Primeira coisa, estava chegando perto de uma festa importante, uma data comemorativa importante do judaísmo, e também existiam algumas tensões entre os governantes romanos e o pessoal da região. Isso tudo fez com que todo o processo de julgamento de Marcos acontecesse de uma forma mais por baixo dos panos, né? Evitando assim comoções. E também a justiça, né? Sim. E dessa forma, Marcos ele foi absolvido desde que partisse. É outra coisa que também é muito recorrente em muitas das punições, principalmente que Paulo e seus discípulos sofreram, no caso, no futuro dessa história, que era repreendas e deixe a cidade. E então isso acontece com Marcos, só que ele não se abala, ele continua a sua peregrinação levando a mensagem para aqueles que estavam dispostos a ouvir. E muitos ouviram, mas poucos realmente assimilaram. Em determinado momento, acontece um baque emocional para Marcos, que é o desencarne de Lisandro. E só que enquanto muitos sofrem no desencarne, era uma época violenta, o caso de Lisandro foi diferente. E Marcos encontra ele deitado na carroça mesmo, né? A carroça que era coberta por um tecido rústico e tal, ele deitado, dormindo tranquilamente. Só que já não era o nosso sono mesmo, ele tinha desencarnado. Mas a expressão que ele tinha era de uma pessoa dormindo um sono restaurador. E isso gera um certo impacto, né? Para Marcos. Afinal, era um irmão, um pai, um mestre. Lisandro ele acabava representando essas três coisas para Marcos. Mas ainda com o exemplo de Lisandro, mais um motivo para Marcos continuar a sua jornada. E ele continua. E à medida que ele vai, as coisas começam a fluir melhor. E mais pessoas começam a segui-lo, né? Seguir toda a caravana. E aí ele percebe uma outra necessidade de dividir. Então, diversos grupos foram divididos e começaram a disseminar ainda mais as palavras que Cristo deixou para os essênios, né? Então, acabou sendo muito interessante isso, que de início foi bem difícil. Mas aos poucos, os resultados chegam, né? E em determinado momento, o grupo ele acaba se destacando mais e mais, né? À medida que você cresce, você destaca, você chama cada vez mais a atenção dos poderosos que não são a favor. E Marcos, ele foi pregar numa sinagoga. E ele estava com uma pregação muito bonita, né? Falando sobre... Fugiu a palavra agora. Só que o que ele estava falando era a palavra de consolo, né? Era uma pregação muito bonita e palavras de consolo. Só que muitas das coisas batia de frente com o que se acreditava nas maiorias das seitas judaicas. E, com isso, ele é preso. Como era algo recorrente, não era a primeira vez que ele tinha sido preso, ele foi condenado a receber 40 chibatadas. E ele tinha todo um caso pensado de como se defender perante o tribunal. Só que quando ele chegou nesse tribunal
eram pessoas tão ligadas ao material, ao orgulho, e já estavam com tudo pronto. Tipo assim, ele Já estava com a decisão do julgamento. sim, já estava tudo, já tinha sido julgado, na verdade. Ali era só um teatro. Então ele simplesmente se calou e entendeu que deveria deixar a justiça divina agir, o que tinha sido planejado para ele acontecer. E com isso, ele recebeu as chibatadas e uma semana depois, ele foi levado para um local onde tinha uma vala cheia de estacas de madeira e um poste no meio, onde ele foi amarrado, e atiçaram fogo. E é muito interessante que a multidão, naquela época, era meio que um espetáculo essas coisas. Então, a multidão inflamava junto, né? Comemorava, agredia verbalmente ou fisicamente, tacando coisas e tal. E eles falava que se ele blasfemava no templo, por que agora ele não blasfemava? Porque ele se manteve sereno o tempo todo. Ele não lamentou hora nenhuma. Só que tudo isso que falavam para ele já não ouvia mais. Porque tudo que ele ouvia era o coro dos anjos, né, ao redor, e ele via só luz, ele não sentia a dor da queimadura. E ele foi recebido por Lisandro, né, que chega com os braços abertos, abraça ele e fala que o dever dele tinha sido cumprido, ele tinha concluído a missão. E Marcos, ele tinha um único pesar nisso tudo. Ele morreu muito novo. Então, ele ainda acreditava que se ele tivesse conseguido continuar no plano terreno, ele poderia ter levado ainda mais essa mensagem. Mas a realidade é que realmente tinha chegado a hora. E esse exemplo dele seria muito importante para o futuro, né? Então, no final, a providência divina, ela sabe o que faz. E Lisandro, acolhendo ele, diversos espíritos evoluídos estavam em volta. É descrito uma cena muito bonita. E bem no fundo, tinha um espírito que ele se destacava, de um jovem, mais ou menos nos seus 17 anos, que irradiava muita luz, que era o próprio Jesus, que estava lá recebendo um dos seus irmãos que tiveram um papel tão valoroso assim na divulgação. Então, assim, Marcos, ele foi o primeiro mártir dessa era de Jesus, a era do amor, né? E essa história de Marcos, para nós, ela é tão importante, primeiro porque ele foi o primeiro mártir, e depois por toda a sua trajetória desde a infância até a juventude, que para nós é o que a gente mais pode levar de exemplo, até o seu desencarne. Então, por toda a sua vida, ele foi exemplo. E tratando mais de sua juventude, realmente, alguém para abnegar de todos os prazeres do mundo que poderiam existir, ainda mais ele, que não era de uma família pobre. O pai dele tinha escravos e era dono de terras. O pai dele era, aliás, um soldado romano. Então, o pai dele possuía dinheiro, possuía propriedade, e ele abnegou de tudo isso para servir de fato, né? E em tudo isso ele foi bastante presente, e todas as ações que ele fez são exemplos para nós até hoje. Sim. E, de forma prática, ligando o cristianismo à missão de Marcos, a própria massa dos seguidores de Cristo que continuaram no trabalho pós-crucificação foi formada em grande parte por essênios. Então, se você for analisar de todas as seitas judaicas, a que teve maior aceitação do cristianismo foi entre os essênios. Muitos foram convertidos. Inclusive, até Maria foi criada dentro da seita essênia. Sim, no templo essênio. E dá para perceber em Marcos também uma mente bem aberta, né? Porque ele tinha estado presente dentro dos essênios desde muito jovem. E quando ele conhece Jesus, ao invés de ficar acuado, ele tenta conhecer mais aquela fé, ele busca entender mais
ele reconhece os erros da fé que ele já tinha. Ele não fica preso no próprio orgulho, né? Sim, e busca melhorar mesmo. Então, ele é exemplo em inúmeras coisas que a gente... Tanto ele quanto o Lisandro, né? Tipo, é uma dupla que se destaca muito nisso. O Lisandro, de certo modo, até mais. Porque Marcos, como uma pessoa mais nova, ela acaba sendo um pouco mais suscetível a ouvir outras opiniões. Lisandro era um ancião que também cresceu em todo aquele contexto e então ele teria tudo para estar num topo sendo orgulhoso e só aceitar a palavra dos essênios. E na verdade não. O Lisandro era quase como um guru. Sim. Mesmo, né? Essa imagem de guru que a gente tem era ele. E quando Jesus chega na Chácara das Flores, Lisandro trata ele, até o modo como ele se refere, não lembro o termo que ele usa, mas ele realmente chama Jesus de mestre mesmo. Ele entende, meu rabi, senão... meu rabi, alguma coisa assim. Então ele entende a grandiosidade de Jesus pela sua sensibilidade, né? E isso é realmente muito exemplo para nós. Sim. Inclusive para a gente pensar o quanto nós, enquanto espírita, enquanto religião espírita, e nós temos alguns dogmas entre a gente, quanto a gente também tem que evoluir. A gente sabe que o Espiritismo foi a nossa terceira revelação, mas o Espiritismo não é tudo que existe. Ainda há de se evoluir. Nós somos seres terrenos, a gente ainda está limitado ao que a gente consegue compreender. Então, nós ainda estamos muito limitados e temos muito a evoluir como pessoas e também como movimento espírita. Sim. Né? A fé raciocinada, na verdade, é algo que Jesus meio que já colocava, de certa forma, no que ele falava. Sim. Só que agora o Espiritismo deixa muito claro a necessidade de você buscar entender para afastar do preconceito. Porque, infelizmente, é muito fácil os preconceitos e o poder e, aos poucos, entrando e anexando numa doutrina e deturpando a obra, né? Uhum. Então, é a importância que Jesus trouxe e que hoje a gente relembra de sempre buscar entender o que a gente está estudando e acreditar, não porque foi dito por alguém, mas pela necessidade, pela lógica e pela razão e até pelo emocional mesmo, pelo sentimento, né? A gente colocar sempre no crivo da razão e também no crivo da caridade. Se vocês me permitem, eu vou só ler um trecho daquilo que Jesus ele fala, porque a fala dele é muito marcante, eu queria passar para vocês. Quer ver? Então, quando eu falei do que era inexorável, né? Aqui Jesus ele fala, em primeiro lugar, impõe-se a modificação dessa inexorabilidade. Todo monumento cujo pedestal se apoia no cimento da intolerância está fadado a cair, mesmo quando esteja revertido de argila brilhante. Então, é nesse ponto mesmo que o Ellerson falou. A gente, às vezes, se cerca de algum tipo de intolerância que é baseada na gente se prender realmente só no que aquilo que a gente já sabe e não evoluir, né? E eu queria comentar antes de ler isso aí, que já mostra assim, a superioridade também, né, da assim, moral dos essênios, né, que também é uma seita antiga, antes da moral do Cristo, e já tinha esses fundamentos, porque se Cristo chegou e a superioridade moral de Cristo tocou os essênios e já de cara convenceu, é porque eles já tinham essa harmonia, essa superioridade também, né, de aceitar ideias novas. E quando uma coisa ela é de verdade, ela te toca profundamente, a não ser que eu não tenha preparo para ser tocada, né? Então, eles tinham também já essa evolução moral a ponto de deixar a luz de Cristo iluminar realmente o caminho, né? Então, veio como um complemento, não foi como uma coisa completamente, meu Deus, que revolucionário, é uma coisa assim que parece que faltava para engrandecer aquela seita, né? E a missão deles. Uma pergunta que eu tenho, os essênios, eles não eram pregadores? Não, assim, tipo assim, eles ficavam na seita ali e o povo que ia chegando, eles não tinham o hábito de pregar também, não? Não, eles não eram tão pregadores até então. Mas, na verdade, eles recebiam de braços abertos, mas a peregrinação deles não era da mesma forma que foi depois do contato com Jesus. Os essênios eram um culto que dependia muito se você conhecia
se você os conhecia, né? Assim como era com a própria família de Marcos, os escravos que trabalhavam para o pai de Marcos, eles conheciam a seita, e então o Lisandro ele acaba conhecendo, e é aí que ele convida Marcos a participar. Mas não foi num trabalho igual de pregação que você falou, não foi numa divulgação aberta e as pessoas descobriam e entravam. Não era assim. De certa forma, Mais do contato. a forma que eles expandiam em território é muito semelhante aos nossos postos de assistência. Eles veem uma região que necessita de amparo, em grande parte, esse amparo ele até em caso de doenças ou necessidades de carência mesmo, e criam um núcleo ali, e esse núcleo atende à comunidade próxima. Então, por exemplo, para você ser tratado numa comunidade deles, não precisa ser deles. Qualquer pessoa que tivesse necessidade e buscasse o auxílio, ou que eles detectassem nas redondezas, eles levavam o auxílio, seja alimento ou tratamento médico. Interessante, Então, que é realmente o exemplo mesmo, pelo exemplo, porque pela fala não era, né? Já que eles eram, como é que é? Silenciosos, né? sim. Então, quem se convencia pela ação mesmo, né? A caridade, o Sim. que eles praticavam. Então, era muito isso. Aí, algumas pessoas que eram auxiliadas acabavam se anexando. E quem tinha posses acabava doando posses, que é o caso da Chácara das Flores, era um terreno particular de um casal e que foi solicitado e eles prontamente doaram esse local. E era mais ou menos assim que eles se espalharam por todo o território. Inclusive, eu lembro do nome do dono da chácara, ele se chamava Félix, e é engraçado porque Lisandro pede a propriedade a eles, e eles doam prontamente, e logo depois Lisandro pede a eles que eles continuem lá ajudando naquela chácara. E aí eles ficam imensamente agradecidos por essa oportunidade, né? Porque eles percebem que foi enxergado neles essa capacidade de ajudar, porque para eles era muito, muito importante também, né? Se você era enxergado em você que você era capaz e que era possível você ser uma pessoa que ajuda, né? Então, a gente até entrou no nosso tema da reforma já, né? Sim. Na reforma a gente ia falar justamente sobre a gente comparar a seita dos essênios com o espiritismo, né? Para a gente evoluir como movimento, sobre o que às vezes a gente peca, o que a gente acerta. E eu acho que cabe muito isso mesmo. Eu acho que, igual a gente sempre fala, nós espíritas, às vezes, por a gente sempre levar isso da fé raciocinada, a gente acaba não raciocinando. A gente acaba se prendendo nos livros mais antigos, algumas coisas mais assim. Isso... O outro já raciocinou, então... o outro já raciocinou, eu já sei. E, às vezes, o que vem, às vezes, de novas revelações não é muito bem aceito. Né? Um exemplo é sobre o corpo fluídico de Jesus, né? Sim, o corpo fluídico de Jesus. Se bem que isso não é coisa nova, né? Porque Rustem já falava na mesma época de Kardec. Então, isso é uma coisa que realmente existem essas variações, essas discordâncias dentro do espiritismo, que é uma coisa que não precisava, né? Sim, então, a gente pode evoluir mutuamente. É claro que faz parte ter debates, ter questionamentos e tal, mas que a gente chega a um consenso pela fé raciocinada, né? O caso de Jesus ainda é um caso mais simples, porque a real é que é o que a gente falou até na última aula. Não muda a grandeza. Não muda a grandeza, não muda a mensagem. Agora, outros temas que às vezes são debatidos, muda já muita coisa, né? A parte de sexualidade mesmo, a doutrina ela vem enxergando de uma forma... A doutrina não, né? Nós, que fazemos parte do movimento, nós começamos a enxergar de uma forma, às vezes, diferente de como enxergávamos 30 anos atrás, né? 30 anos atrás, tudo em torno disso era debatido ainda com os preconceitos da época, que ainda existe, mas de uma forma menor. Então, a doutrina acaba evoluindo. Né? É igual eu estava falando com a minha mãe hoje. A gente... a mensagem...
Eu a, tava ouvindo. a pregação carrega um pouco do pregador junto ali. Então, mesmo se a doutrina antigamente ela apresentava uma visão que não era preconceituosa, as pessoas que passavam a mensagem, elas ainda eram muito preconceituosas, elas iam deixar transparecer isso de alguma forma. A gente não consegue ser totalmente imparcial nunca, né? Então, a gente sempre O que a carrega gente um pouco transmite hoje, a gente transmite com os nossos conceitos e preconceitos, né? Daqui 30 Sim, anos, né? As pessoas que estiverem fazendo esse trabalho vai ver o que a gente pregava com esses conceitos e preconceitos. Exatamente. Essa é a evolução. E é interessante a gente ver que o pregador, e nesse caso o pregador pode ser substituído também pelo mensageiro, ou seja, o médium. Uhum, Porque a grande maioria das comunicações, elas sofrem influência do médium. uhum. Então, é comum, mesmo em textos de espíritos mais evoluídos, que alguma coisinha do médium fique. Se ele não conseguir podar aquilo. Alguns conseguem, só que não é fácil. Exatamente. E aí vem a importância da fé raciocinada, independente de quem escreveu, independente de quem falou, você Analisar tem o que conteúdo. analisar. Isso é tão importante, e isso eu vou pegar um exemplo aqui de Divaldo, que a Joana de Ângeles trouxe, através de Divaldo, vários livros que tratavam bastante sobre a psicologia. E, na época, Divaldo, ele fez a faculdade de psicologia para ele poder compreender aquilo lá, e foi perguntar e levou os livros, antes de publicarem, a grandes especialistas na área, para eles analisarem os livros, e eles mesmos disseram que esses livros eles seriam realmente o futuro daquilo que a psicologia trataria. Então, como isso é importante para nós? Claro que Joana e a Lia traziam uma mensagem bastante superior, mas o quanto isso é importante para nós, né? A gente não, às A vezes... responsabilidade do pregador, né? Nesse caso, de ele não Exatamente. simplesmente ser um veículo de uma mensagem que, se eu não compreendo, mas mesmo assim eu vou transportar essa mensagem. A responsabilidade dele de buscar compreender antes de divulgar, né? Pois é. E imagina Mesmo ele se... sabendo que era real, né? Assim, porque no fundo, no coração, ele sentia a veracidade, mas ele não compreendia, não adiantava. E isso a gente Ele ia divulgar com palavras vazias. Exatamente. E isso a gente pega Divaldo, que já é uma pessoa que a gente considera que tem uma maior capacidade, né, um maior conhecimento, mais um envolvimento melhor com a espiritualidade. Se a gente pega nós, como transmissores do ideal espírita, a quantidade de coisas que a gente não pode ler do livro e transmitir conforme aquilo que a gente acha, que não, tipo assim, às vezes não tem nada a ver, a gente faz isso, às vezes a gente nem percebe que a gente está fazendo isso, né? Igual, sobre tudo que a gente falou, sobre todas as nossas aulas. A visão que as pessoas têm da própria Maria, isso eu já percebi, varia muito conforme o que elas ouviram de determinadas pessoas. E ela era uma pessoa só. Então, como que ela pode ter tantas índoles diferentes, conforme a gente vai mudando de religião, de local mesmo de pregação, sendo essa pessoa, né? Então, há essas falsidades ainda que existem por causa da gente como mensageiro.